Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Ezequiel pelo olhar bíblico. Ezequiel, um dos grandes profetas da Bíblia, é descrito de maneira rica e complexa em seu livro, o Livro de Ezequiel, encontrado no Antigo Testamento. Ele é conhecido principalmente por suas visões poderosas e enigmáticas, sua dedicação a Deus e sua missão de trazer uma mensagem de arrependimento e restauração ao povo de Israel. Vamos ver os principais aspectos de Ezequiel sob a ótica bíblica. Primeiro, profeta no exílio. Ezequiel era um sacerdote e profeta que viveu durante o exílio babilônico, no século VI a.C., após a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor em 586 a.C. Ele foi levado cativo para a Babilônia com outros israelitas e começou seu ministério profético no exílio. Ezequiel foi chamado por Deus para ser um profeta enquanto estava à margem do rio Quebar, na Babilônia. Ezequiel capítulo 1, versículos de 1 a 3. Segundo, visões proféticas. Uma das características mais marcantes de Ezequiel é a profundidade de suas visões. Sua primeira visão, que é uma das mais conhecidas, envolve 4 criaturas vivas com rostos de homem, leão, boi e águia, rodas dentro de rodas e a glória de Deus em um trono de safira. Ezequiel capítulo 1, versículos de 4 a 28. Essas visões são frequentemente interpretadas como símbolos da soberania e onipresença de Deus. Terceiro, o chamado e a missão. No capítulo 2 de Ezequiel, ele é chamado por Deus para ser profeta a uma casa rebelde, os israelitas, que haviam se afastado de Deus. Apesar de seu chamado ser difícil e seu povo muitas vezes se recusar a ouvir, Ezequiel recebeu uma missão clara: anunciar tanto o julgamento quanto a promessa de restauração. Quarto, símbolos e ações proféticas. Ezequiel também é conhecido por usar atos simbólicos para transmitir a mensagem de Deus, muitas vezes realizando ações visuais e dramáticas para chamar a atenção do povo. Por exemplo, em Ezequiel 4, ele constrói uma maquete de Jerusalém sitiada e se deita de lado por um longo período para simbolizar os anos de pecado de Israel e Judá. Quinto, mensagem de julgamento e esperança. O ministério de Ezequiel é dividido em 2 fases. Antes e depois da queda de Jerusalém em 586 a.C. Nos primeiros capítulos, até o capítulo 24, ele anuncia o julgamento de Deus sobre Jerusalém por causa da idolatria e da injustiça. Após a queda da cidade, sua mensagem se torna mais centrada na restauração e esperança, prometendo que Deus trará renovação e devolverá seu povo à sua terra. Uma das mais belas profecias de Ezequiel é a visão dos poços secos em Ezequiel 37, onde ele vê um vale cheio de ossos que ganham vida, simbolizando a restauração de Israel e a nova vida que Deus traria ao povo exilado. Sexto, guardião de Israel. Deus também coloca Ezequiel como um sentinela sobre Israel, responsabilizando-o pela advertência ao povo. Ezequiel capítulo 3, versículos de 17 a 19. Ezequiel deveria falar e avisar o povo sobre o perigo de desobedecer a Deus, e, se ele não fizesse isso, seria responsável pelo sangue deles. Esse papel o tornou um profeta de grande responsabilidade espiritual. Sétimo, a glória de Deus. A mensagem de Ezequiel é centrada na glória e na santidade de Deus. Ele frequentemente fala sobre a presença de Deus deixando o templo, Ezequiel 10, como um sinal do julgamento iminente, mas também profetiza a volta da glória de Deus a um templo restaurado, Ezequiel 43, mostrando a esperança da futura renovação do relacionamento de Israel com Deus. Oitavo, o novo pacto. Ezequiel também é um profeta que fala de uma nova aliança entre Deus e seu povo.
Ele profetiza que Deus dará ao seu povo um coração novo e colocará um espírito novo neles. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, removendo o coração de pedra e substituindo-o por um coração de carne. Esta é uma das promessas messiânicas mais importantes, ligadas à ideia de um relacionamento mais íntimo e renovado com Deus, cumprido no Novo Testamento. 9. O fim dos tempos. Nos capítulos finais, Ezequiel apresenta uma visão escatológica de um templo futuro e a restauração de Israel em termos grandiosos. Ele descreve um novo templo, uma nova ordem de culto e uma nova terra, que muitos interpretam como uma visão dos últimos tempos e da redenção final. Resumo deico. Ezequiel no olhar bíblico. Sacerdote e profeta no exílio. Prega para um povo desobediente no cativeiro. Visões poderosas. Representam a glória de Deus e seu plano para a história. Mensagens de julgamento e restauração. Chama o povo ao arrependimento, mas também oferece esperança de renovação. Simbolismo profético. Usou muitos atos simbólicos para transmitir a mensagem divina. Guardião e sentinela. Responsável por advertir Israel sobre as consequências de seus pecados. Enfatiza a glória e a santidade de Deus, bem como a renovação espiritual e o novo pacto. Ezequiel é, portanto, um profeta cuja vida e mensagem apontam para o profundo amor de Deus por seu povo, mesmo em meio ao julgamento, e a esperança de restauração e renovação espiritual. Ezequiel pelo olhar histórico e arqueológico. Sob o olhar histórico e arqueológico, a figura de Ezequiel é interpretada a partir de evidências sobre o contexto em que ele viveu, o exílio babilônico e as realidades sociopolíticas, culturais e religiosas da época. Embora as descobertas arqueológicas não forneçam detalhes específicos sobre o profeta Ezequiel, elas oferecem um pano de fundo histórico que ajuda a entender melhor o ambiente em que ele atuou. Primeiro, contexto histórico. O exílio babilônico. Ezequiel viveu no século VI a.C., uma época de enormes mudanças para o povo de Judá. O exílio babilônico, um dos eventos mais significativos da história israelita, ocorreu após a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor II, rei da Babilônia, em 586 a.C. Ezequiel foi levado cativo em uma primeira onda de deportações em 597 a.C., após o cerco inicial a Jerusalém. Historicamente, a Babilônia era uma das potências dominantes do Antigo Oriente Próximo. Sob Nabucodonosor, o Império Babilônico controlava grande parte da região, e a política de deportações massivas era uma prática comum para assegurar a lealdade dos territórios conquistados. Evidências arqueológicas. Tablets cuneiformes. Diversos documentos encontrados em sítios arqueológicos, como os chamados tablets de Al-Eldu, registram a presença de comunidades judaicas na Babilônia. Esses registros administrativos mencionam exilados judeus, possivelmente semelhantes a Ezequiel e seus contemporâneos, que viviam em colônias na Babilônia, desempenhando papéis na vida econômica e social do Império. Achados em Babilônia. Escavações em Babilônia e outras cidades mesopotâmicas revelam uma sociedade altamente organizada, com grandes obras arquitetônicas, como os famosos Jardins Suspensos e a Torre de Babel, e Gurat de Etemenanki, que contextualizam a opulência e o poder da Babilônia durante o exílio. Segundo, papel de Ezequiel como sacerdote. Historicamente, Ezequiel era também um sacerdote, o que faz sentido no contexto do Templo de Jerusalém e do sacerdócio israelita. Antes do exílio, o sacerdócio desempenhava um papel central na vida religiosa e política de Judá. A destruição do templo pelos babilônios foi um trauma significativo para o povo judeu, e a perda do centro do culto sacrificial impactou profundamente a espiritualidade e identidade do povo. Ezequiel, sendo da linhagem sacerdotal, provavelmente teria sido treinado em Jerusalém para servir no templo, e sua visão de um novo templo,
nos capítulos finais de seu livro, reflete sua preocupação com a pureza do culto e o papel central da adoração a Deus na vida restaurada do povo de Israel. Evidências arqueológicas. O primeiro templo de Jerusalém. Embora o primeiro templo tenha sido destruído pelos babilônios, escavações na área de Jerusalém revelaram traços da cultura e da sociedade que floresceu ao redor dele. Selos, inscrições e artefatos religiosos sugerem a importância do culto centralizado no templo, algo que moldou a perspectiva de Ezequiel como sacerdote. Terceiro, influência da Babilônia sobre Ezequiel. Durante o exílio, Ezequiel e seus contemporâneos viveram em uma civilização avançada, onde a religião babilônica e o poder do Estado estavam profundamente entrelaçados. A arqueologia da Babilônia revela muito sobre as crenças e práticas religiosas daquela época, incluindo a adoração de deuses como Marduk. A cultura visual da Babilônia, com sua rica simbologia religiosa e representações iconográficas, pode ter influenciado as visões de Ezequiel, especialmente sua descrição detalhada de criaturas fantásticas e da glória divina. Evidências arqueológicas. Lâminas e relevos babilônicos. Achados arqueológicos como relevos em palácios e templos babilônicos mostram criaturas híbridas e figuras mitológicas que podem ter influenciado a forma como Ezequiel descreveu suas visões, como as criaturas de 4 faces e as rodas dentro de rodas. Ezequiel 1. Templos e zigurates. A visão de Ezequiel sobre o templo restaurado em Jerusalém, Ezequiel capítulo 40 a 48, pode ter sido influenciada pelos enormes templos e zigurates que ele teria visto na Babilônia, como o zigurate de Temenanque, que impressionava pela sua grandiosidade e simbolismo religioso. Quarto, o povo de Ezequiel no exílio. Os israelitas no exílio mantinham uma identidade cultural e religiosa distinta, apesar das pressões para se assimilarem à cultura babilônica. Registros arqueológicos mostram que as comunidades exiladas frequentemente mantinham práticas religiosas tradicionais, como a circuncisão, leis alimentares e a observância do sábado, mesmo longe de sua terra natal. Evidências arqueológicas. Cidades e assentamentos judaicos na Babilônia. Além dos tablets de Al-Yaldu, outros documentos cuneiformes mostram que os judeus exilados formavam comunidades coesas e tinham algum grau de autonomia, o que explica a organização de grupos como aqueles a quem Ezequiel profetizava. Traços culturais judeus no exílio. Artefatos como amuletos, inscrições e cerâmica revelam que os exilados mantinham uma forte identidade judaica, apesar da assimilação cultural em Babilônia. Quinto, o retorno e a reconstrução. Historicamente, Ezequiel profetizou não apenas a queda de Jerusalém, mas também a restauração de Israel e a reconstrução de um novo templo. Este aspecto histórico foi parcialmente cumprido no retorno dos exilados sob Ciro, o Grande, da Pérsia, em 538 a.C. Ciro permitiu que os judeus retornassem à sua terra e reconstruíssem o templo, evento confirmado por documentos históricos e achados arqueológicos. Evidências arqueológicas. Cilindro de Ciro. Este importante artefato, descoberto em Babilônia, é um documento real que proclama as políticas de Ciro, incluindo a permissão para que povos exilados, como os judeus, retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos. Isso se alinha diretamente com as profecias de Ezequiel sobre a restauração de Israel. Conclusão. Sob o olhar histórico e arqueológico, Ezequiel surge como uma figura profundamente enraizada no contexto do exílio babilônico. As evidências arqueológicas reforçam a veracidade do pano de fundo de seu ministério, como o exílio de Judá, a vida na Babilônia e o impacto cultural daquele império sobre o pensamento religioso de Ezequiel. Ao mesmo tempo, seu papel como sacerdote e profeta foi moldado por essa experiência de exílio, com sua mensagem de julgamento e esperança refletindo as realidades políticas e espirituais de sua época. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.